Olá, meus queridos. Vamos continuar nossa leitura da Bíblia. Meu nome é Dalva. Vamos ler a partir do capítulo 14 de 2 Crônicas. Nós já estamos aqui. Estamos lendo desde Gênesis. E, inclusive, eu quero convidar você, que gosta da leitura da Bíblia, se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, dá o like. Continue acompanhando conosco a leitura da Bíblia, que é muito importante conhecer as Escrituras, conhecer a palavra de Deus. Capítulo 14 de 2 Crônicas, o reinado de Asa, rei de Judá. Abias descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi o seu sucessor, e em seu reinado o país esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e aos mandamentos dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz durante o seu governo. Também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Disse ele ao povo de Judá: Vamos construir estas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, nosso Deus. Nós o buscamos e ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles então as construíram e prosperaram. Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças, e 280.000 de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra e chegou a Maresa. Asa saiu para enfrentá-lo e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maresa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus. Vamos aprender a orar, né, gente, com Asa. Ó. Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança, e em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram e Asa e seu exército os perseguiram até Gerar. Caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor e suas forças. E os homens de Judá saquearam muitos bens. Destruíram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o terror do Senhor havia caído sobre elas. Saquearam todas essas cidades, pois havia nelas muitos despojos. Também atacaram os acampamentos onde havia gado e se apoderaram de muitas ovelhas, cabras e camelos. E em seguida voltaram para Jerusalém. Capítulo 15 de 2 Crônicas. A reforma realizada por Asa. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed. Ele saiu
Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse. A gente presta atenção já que essa palavra é para nós hoje. Escutem-me, Asa, e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem. Mas, se o abandonarem, ele os abandonará. Continuando, presta atenção. Durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei. Mas em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, buscaram-no e ele deixou que eu encontrasse. Naqueles dias não era seguro viajar, por muitos distúrbios afligiam todos. Peraí, deixa eu ler de novo. Naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus as estava afligindo com toda espécie de desgraças. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Obed, o rei Asa encheu-se de coragem. Retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim e das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim e restaurou o altar do Senhor, que estava em frente do pórtico do templo do Senhor. Depois reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim e convocou também os que pertenciam a Efraim, a Manassés e a Simeão, que viviam entre eles, pois muitos de Israel tinham passado para o lado do rei Asa, ao verem que o Senhor, o seu Deus, estava com ele. Eles se reuniram em Jerusalém no terceiro mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquela ocasião, sacrificaram ao Senhor 700 bois e 7.000 ovelhas e cabras do saque que haviam feito. Fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Todo aquele que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria ser morto. Gente simples ou importante, homem ou mulher. Gente, que tempo não era fácil não, é? Olha, a lei era rígida mesmo ao rei. O rei pôs essa ordem. Todo aquele que não buscasse o Senhor seria morto. Hoje em dia, né, graças a Deus, é que todo mundo é livre, né? Ninguém é obrigado. Porque Deus, na verdade, Deus também não quer. Deus não quer pessoas assim que o adorem à força. A Bíblia fala que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus está à procura. Então deve ser porque não está muito fácil, né? Deve ter muita gente na idolatria, como está falando aqui, ó, dos ídolos, dos postes sagrados. Então tem muita gente na idolatria, então Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito, porque não pode vê-lo, porque Deus é espírito, é invisível. E em verdade, na prática, na obediência à palavra de Deus. Vamos continuar. Só repetindo essa parte aqui que eu achei muito interessante. Fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Todo aquele que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria ser morto. Gente simples ou importante, homem ou mulher. Fizeram esse juramento ao Senhor em alta voz, bradando ao som de cornetas e trombetas. Todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois o havia feito de todo o coração. Quando a gente faz coisa de coração, né, gente? Nos dá alegria. Então vamos continuar.
Eles buscaram a Deus com a melhor disposição. Ele deixou que o encontrassem e lhes concedeu paz em suas fronteiras. O rei Asa chegou até a depor sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Olha só, o rei chegou a depor, caiu, desceu no degrau ou mais, porque ela era idólatra. E o rei Asa era um homem que vivia a palavra de Deus, né? Estava vivendo na obediência. Então ele, quebrando os ídolos, quebrando os postes sagrados, a rainha vai e fez um poste sagrado repugnante. Ela havia feito, então não tem como, né, obrigar as pessoas, é rainha, né? Então ele depôs ela, né? Rebaixou. O rei Asa chegou até a depor sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Repugnante, eu já falei que causa repulsa, desprezível. Asa derrubou o poste, despedaçou-o e queimou-o no vale do Cedron. Embora os altares idólatras não tivessem sido eliminados de Israel, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo de Deus a prata, o ouro e os utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. E não houve mais nenhuma guerra até o 35º ano do seu reinado. Capítulo 16 de 2 Crônicas. Os últimos anos de Asa. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, nem sair de lá. Então Asa juntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: façamos um tratado, como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro. Agora, rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes das suas forças que atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naphtali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá e eles retiraram de Ramá as pedras e a madeira que Baasa estivera usando. Com esse material, Asa fortificou Geba e Mispá. Naquela época, o vidente Hanani foi dizer a Asa, rei de Judá. Quando fala vidente, gente, é o mesmo que profeta, nos tempos antigos, né? Então, naquela época, o vidente Hanani foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Olha, gente, tá vendo? Tem que vigiar, né? Deus ia dar o exército do rei da Síria nas mãos dele. Mas ao invés de pedir ajuda ao Senhor, ele fez um negócio com o rei da Síria. Fez uma troca com ele. Deu ouro para ele ir embora. Gente, não podemos negociar com o inimigo. Temos que depender de Deus. Temos que pedir a Deus socorro. Não podemos negociar com o inimigo. Vamos ler de novo. Naquela época, o vidente Hanani foi dizer a Asa, rei de Judá:
Por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nossa, que palavra, hein? Que palavra, hein, gente? Vou até ler de novo, vamos prestar atenção. Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Graças a Deus. Nisso você cometeu uma loucura. Então o rei Asa, ele não teve essa confiança nesse momento, né? Ele era uma pessoa, né, que obedecia a Deus, mas tem hora que não vigia e fica com medo do homem. Aí ele teve medo do rei da Síria e negociou com ele. Juntou a prata, inclusive do templo, ele tirou a prata e o ouro do templo. Só releu um pedacinho aqui. Então Asa juntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: façamos um tratado, como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro. Olha só, gente, para ele sair das terras dele. Agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Na verdade, nem foi com Ben-Hadad, né? Com Baasa. Para que Baasa saísse do país. Para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes das suas forças que atacassem a cidade de Israel. Gente, nossa esperança tem que estar em Deus. Nós não podemos negociar com o inimigo. Então vamos continuar. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante, terá que enfrentar guerras. Olha, Deus tirou a proteção dele. Asa irritou-se contra o vidente por causa disso. O vidente não era culpado, gente. Só foi lá dar o recado. Asa irritou-se contra o vidente por causa disso. Ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor. De novo, né? Mas só dos médicos, olha. Até a Bíblia fala, hein? Embora sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Só buscou a ajuda dos médicos. Então, no 41º ano do seu reinado, Asa morreu e descansou com os seus antepassados. Sepultaram-no no túmulo que ele havia mandado cavar para si na cidade de Davi. Deitaram-no num leito coberto de especiarias e de vários perfumes de fina mistura e fizeram uma imensa fogueira em sua honra. Gente, nós não podemos perder a fé, né? Nós temos que vigiar. Porque às vezes as pessoas vão achando, nós, né? Às vezes nós vamos achando as coisas tão natural, né? E que dependemos, né? Achamos que temos que depender só de médico, depender, né?
preocupar com a situação do país, e esquecemos da força de Deus, esquecemos dos livramentos do Senhor. Ele que guerreia as nossas guerras, Ele que nos fortalece, Ele que nos ajuda. É claro que a gente tem que fazer algumas coisas, né? Como votar, essas coisas, escolher boas pessoas para a gente colocar para governar, pessoas temente a Deus. Mas não podemos esquecer que o Senhor é nosso Deus. O Senhor é Ele que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Vamos terminar esse vídeo por aqui. Eu já gravei um, mas eu não gostei muito dele, então eu apaguei. Então Deus que abençoe, fique com Deus, a paz seja convosco. Até amanhã, se Deus quiser.